Olá, como é bom contar com a sua preciosa companhia através da TV, pelo aplicativo, pelo site e também pelo canal no YouTube. Estamos começando mais um Assunto do Dia pela sua Rede Brasil de Comunicação, a RBC. Aqui é o seu ponto de encontro com o conhecimento, curiosidades, com a informação e com a prestação de serviços. Gente, estima-se que nasçam no mundo 180 bebês por minuto. No Brasil, em 2017, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, registrou 2,89, ou melhor, 2,87 milhões de nascimentos. Em 2016, foram 2,79 milhões. E em 2015, 2,95 milhões. O Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos do Ministério da Saúde aponta também que o número de mulheres que deram à luz entre os 35 e os 39 anos de idade aumentou 71% nos últimos 20 anos aqui no país. E um levantamento internacional aponta que quase 30 milhões de bebês, isso em todo o mundo, nascem antes do tempo, com baixo peso, ou adoecem precisando inclusive de cuidados especiais, muitas vezes intensivos. O dado faz parte do relatório Survive and Thrive, Transforming Care for Every Small and Sick Newborn. Sobreviva e prospere, na tradução, transformando o cuidado para todos os recém-nascidos, isso pequenos e doentes, isso em tradução livre, né? Lançado no ano passado pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, e o Fundo das Nações Unidas para a Infância, a UNICEF. Hoje vamos conversar sobre problemas gestacionais. E já estamos contando com a presença aqui no estúdio da Larissa Miranda, ela que é médica ginecologista e obstetra. Também contamos com a presença da Anne Ellen Alves, ela que é nutricionista clínica funcional e estão aqui conosco para este bate-papo especial. Só lembrando que você também pode participar junto com a gente enviando sua mensagem especial ou sua pergunta para o nosso WhatsApp 0 operadora 81 99209 4819. Eu disse 0 operadora 81 99209 4819. E lembre-se também de baixar o nosso aplicativo, hein? Você pode baixar nosso aplicativo no Play Store pelo Rede Brasil TV, o nosso aplicativo Rede Brasil TV, você baixa para o seu celular, para o seu smartphone e acompanha todo o nosso conteúdo. Além, é claro, de acompanhar nossa programação através do canal no YouTube ao vivo. Só nos procure, Rede Brasil Oficial, tá certo? E pelo site da Rede Brasil também, tv.redebrasioficial.com.br. E nesse instante vamos conferir uma matéria introdutória sobre esse tema de hoje e daqui a pouco a gente volta. A notícia de uma gravidez enche o coração de alegria e as mamães, claro, já começam a pensar em tudo, sendo que nesta caminhada rumo aos 9 meses, o caminho pode ser bem desafiador e delicado, caso surja algum problema na gestação, como a placenta prévia, popularmente chamada de placenta baixa. A placenta prévia é a inserção, ou seja, é a placenta se colocar no orifício interno. É no canal da vagina, ela vai se colocar no orifício que permite a passagem do bebê, ocupando totalmente o orifício ou parcialmente o orifício. Quando ela ocupa totalmente o orifício interno, a gente chama de placenta prévia total. Quando ela margeia o orifício, placenta prévia marginal. É um problema importante que merece atenção e a gente vai suspeitar quando a paciente tiver um sangramento do segundo trimestre, que muitas vezes é indolor. De acordo com esta médica obstetra, o problema tem se tornado mais comum do que há anos atrás e o aumento do número de partos cesáreos é um dos motivos para que isso aconteça. O que leva a essa placenta prévia é uma causa multifatorial. A paciente que teve uma placenta prévia na outra gestação tem um risco maior de ter uma placenta prévia nessa gestação. Paciente que teve várias gestações tem um risco maior, assim como paciente que teve cesáreas e que fuma. O tabagismo também é um fator de risco. É o sangramento o principal indicador de uma placenta prévia, que é confirmada por meio de um simples exame de ultrassom, que também vai ajudar o especialista a entender a gravidade do caso. Os riscos são tanto maternos como fetais.
A paciente pode ter um sangramento voltuoso, precisar ser transfundida, correr risco de vida, por isso que a paciente precisa ser referenciada para uma unidade de alto risco. O risco também temos de um trabalho de parto prematuro, tá certo? Que vem com todas as sequelas da prematuridade. A obstetra, especialista em gravidez de alto risco, fala também da possibilidade de repetição da placenta prévia numa segunda gestação. A placenta prévia que a gente observa no início da gestação, aquele útero vai crescer. Então, muitas vezes, essa placenta migra. Então, basta um acompanhamento ultrassonográfico para ver justamente essa migração placentária. Não há como prevenir o problema gestacional, mas é possível evitar complicações. Uma delas é procurar um serviço de saúde especializado. Sempre manter a calma, procurar uma unidade pré-natal mais perto de você. Eles vão lhe referenciar para uma unidade de alto risco. Lá a gente vai ter acompanhamento adequado. O repouso é recomendado para os pacientes que têm um diagnóstico de placenta prévia. Muito bem, excelentes recomendações da doutora Liana Lira e vamos dar continuidade aqui ao nosso bate-papo, a nossa conversa especial. E temos a nossa enquete para você participar conosco. Você procura orientações médicas antes de engravidar? Essa é a pergunta para as mulheres, não é? Você procura orientações médicas antes de engravidar? Você liga para a gente participando da nossa enquete, da nossa pesquisa de hoje aqui no programa, pelo 0 Operadora 81 3424 1547, 3424 1547 ou 3424 1977. Vai sempre passar aí no rodapé do seu vídeo para você acompanhar a nossa enquete de hoje. Lembre-se de passar lá também no nosso Facebook, na nossa fanpage e compartilhar da nossa postagem de hoje, não é? Sobre o tema de hoje aí no seu perfil. Você pode baixar também, não é? A foto, não é? A arte do tema de hoje, tá certo? E compartilhar nos seus perfis das redes sociais, facebook.com/assunto do dia. E não esquecendo, é claro, do nosso WhatsApp, 0 Operadora 81 99209 4819. Eu disse 99209 4819. Você pode mandar a sua mensagem aqui ao longo de nosso bate-papo especial. Gente, infecções sexualmente transmissíveis, uso de drogas ilícitas e também o álcool, tabagismo, viroses e arboviroses, desnutrição significativa, obesidade, sedentarismo, estresse, gestação precoce, né? E também patologias autoimunes, além de patologias cardíacas, renais, né? Neurológicas e pré-natal mal feito, por exemplo. O Zika vírus, entre outros fatores, estão na lista de riscos no processo gestacional. E hoje te convido para refletirmos juntos sobre esse tema e, é claro, aprendermos mais ainda, é mais conhecimento, porque, de fato, debater o conhecimento é de suma importância. E queremos, nesse instante, saudar as nossas convidadas, primeiro com um bom dia, sejam muito bem-vindas, começando pela doutora Larissa, não é? Seja bem-vinda aqui ao programa Assunto do Dia. Bom dia. E também agradecendo a Anne Alves pela presença aqui no programa também, seja bem-vinda, bom dia. Obrigada, bom dia. É um tema bem vasto, né, pelo que a gente percebeu, né, doutora Larissa, que a gente vai conversar aqui ao longo de nosso bate-papo, né? É um assunto que requer, né, um debate para que a gente consiga mudar um pouco a panorâmica do dia a dia, né? Que a gente está tendo muitas gestações com riscos em que poderiam ser evitados com um bom pré-natal. Perfeito. E também é claro que é importante ter um cuidado especial com a saúde de modo geral e principalmente com a alimentação, não é isso, Anne? É verdade. Desde o momento que a mulher se planeja, né, planeja uma gestação, na verdade, ela já deveria estar cuidando da alimentação. Então, não só quando engravida, né? Momentos antes, 3, 6 meses antes seria ideal. Perfeito. E para sermos mais didáticos, né, com relação ao nosso bate-papo, ao nosso debate, temos aqui uma tela que vai trazer algumas complicações de modo geral durante a gravidez. Vamos observar aqui cada item e ao passo que formos mencionando, vocês podem, né, as nossas convidadas podem acrescentar informações. Complicações durante a gravidez: diabetes, hipertensão, sangramentos. Eu queria ouvir primeiro aqui a doutora Larissa. Essas complicações hoje estão muito presentes, principalmente porque a mulher, no contexto atual, prefere, opta por engravidar numa idade mais tardia,
porque ela prefere se inserir inicialmente no trabalho, faculdade, né, organizar do ponto de vista financeiro antes de planejar uma gestação. Então, já muitas dessas mulheres já têm essas complicações como diabetes e hipertensão antes de iniciar, né, antes da gravidez. E pelo fato de as gestações serem um pouquinho mais depois dos 35 anos, tem uma chance maior de desenvolver a diabetes gestacional, que é a diabetes ocasionada pelos hormônios gestacionais, e a pré-eclâmpsia e hipertensão gestacional, que é a doença, no caso, alteração de pressão decorrente de alterações placentárias. Os sangramentos podem ser prevalentes e não ter significado, no caso, quando ela tem uma ameaça de abortamento, mas, como foi visto no vídeo, pode indicar sim uma doença como a placenta prévia, em que essas mulheres com idade mais tardia, cesáreas anteriores, né, que já tem esse risco maior, podem desenvolver com maior frequência. Muito bem. E aproveitando também o ensejo, já que estamos falando aqui também da parte nutricional, que é importante, toda a alimentação ali, né, que a pessoa, no caso a mulher, vai submeter, vai trazer também as suas consequências, né? É aquele ditado popular, você é o que você come, não é? E temos aqui a figura do diabetes, da diabetes e da hipertensão, duas doenças também que você pode controlar na alimentação, não é isso? Exatamente. Como a doutora Ledécia falou, a diabetes está realmente bem prevalente por todos esses motivos, mas é uma grande chance da gente conseguir controlar apenas com a alimentação, né? Tem casos que vai precisar, né, de um ajuste medicamentoso e aí a obstetra vai conduzir, mas a alimentação realmente resolve grande parte. Então, se a mulher consegue organizar a alimentação dela do ponto de vista, né, dos carboidratos principalmente, mas principalmente de refeições nutritivas e saudáveis, a gente consegue manter uma taxa glicêmica bem controlada. Muito bem, Anne. Indo mais adiante, né, nós temos ainda algumas outras informações, né, pertinentes ao tema. Aqui a gente está falando sobre as complicações, mas nesse instante a gente vai ver também outras informações. Daqui a pouquinho, não é isso? Daqui a pouquinho a gente vai falar também sobre os exames, né, que toda grávida precisa fazer durante o pré-natal. E aproveitando o ensejo, né, você que está em casa, está gestante, você tanto pode participar da nossa enquete, né? A nossa pergunta da enquete de hoje é: você procura orientações médicas antes de engravidar? Você tem esse hábito, sim ou não? Ligue para a gente participando pelo 3424-1547 ou 3424-1977. Ou mande sua mensagem também para a gente pelo nosso WhatsApp, pelo número que está passando aí no rodapé do seu vídeo também, tá bom? E indo mais adiante, dentro desse aspecto que vamos trazer agora, que são os exames que toda grávida precisa fazer durante o pré-natal. Vamos observar aqui. Olha só, hemograma. Por que é importante, é indispensável fazer o hemograma, doutora? Primeiramente, precisamos identificar, através desses exames pré-natais, quais são as doenças pré-existentes na gestante, até para fim de melhorar a condução durante a gravidez. O hemograma vai nos mostrar a presença de anemias, né? Qualquer problema com anemia, a gente pode, ou com medicamentos ou mudanças alimentares, já contornar nesse início da gestação. Essa questão da anemia também é um fator grave, né, nesse período também da gestação, né, se não for bem cuidado, não é isso? Exatamente, porque é uma tendência, se a mulher não cuida e já tem uma tendência a ter anemia, né, já tem uma hemoglobina ali mais baixa, a gente já deve cuidar da alimentação desde o começo, porque naturalmente ela vai sofrer um déficit na reserva dela de ferro, porque o bebê vai precisar estocar também. Geralmente, dependendo, é claro, de cada caso vai ser um caso específico, não é? A ser trabalhado, mas é preciso, por exemplo, reposição, suplemento alimentar, alguma coisa nesse sentido? É possível, identificando aí a situação dela? Exatamente. Se for uma mulher que já tem esse risco, já tem esse histórico, normalmente eu já começo com esses cuidados desde o comecinho e principalmente na fase de terceiro trimestre, que essa reserva exaure muito rápido. Então, a gente às vezes tem que fazer um suporte realmente de suplemento alimentar, mais a alimentação, para a gente conseguir que essa mulher não fique com déficit do ferro. Perfeito, perfeito. Hemograma, agora tipo sanguíneo e fator RH. Por que é importante identificar isso também? Porque nós temos, né, nas mulheres que são RH negativas, elas podem produzir anticorpos que vão combater, caso o pai seja RH positivo e o bebê seja RH positivo, ela vai combater o sangue do bebê, causando anemia no bebê. Nossa! Então, é importante a gente fazer esse acompanhamento nessas pacientes e identificar
Há casos, inclusive, que a anemia é tão importante que precisa ser feita até transfusões sanguíneas nesse bebê intraútero. Entendo. Então, já é um fator de risco, né? E temos que estar atentas a essas, através do fator RH e depois através de um exame chamado COMS indireto, saber se essa mãe, por algum motivo, está sensibilizando que essa produção de anticorpos durante a gravidez. Muito bem. Por isso que é importante, né, todo esse acompanhamento do início ao fim da gravidez, né, da equipe médica. Uma equipe muito disciplinar em alguns momentos, né, dependendo da situação. Tipo sanguíneo, fator RH, hemograma, agora glicose em jejum. Por quê? Aí vem a questão da diabetes, né? né? Muitas mulheres abnegam um pouco sua saúde antes de engravidar e não fazem esses exames pré-concepcionais. Então, muitas acabam descobrindo ser diabéticas justamente nesse início. Glicemia de jejum no início da gestação não serve para diagnosticar a diabetes gestacional, unicamente para ver se ela já tem uma diabetes pré-existente ou até um risco de ter a diabetes gestacional, que dependendo dos níveis, a gente já começa a questão da alimentação, as mudanças alimentares, para que no segundo e terceiro trimestre a gente não tenha complicações no bebê. Perfeito, perfeito. Não sei se a Anne quer acrescentar alguma coisa, pode ficar à vontade também. Na verdade, é justamente isso. Quando a mulher vai para um acompanhamento nutricional desde o começo, é muito interessante, porque a gente já consegue controlar muitas coisas, né? Muitas repercussões a gente acaba conseguindo controlar nesse comecinho. Porque aí a mulher já se habitua, já começa a se alimentar melhor e aí o metabolismo dela já funciona de outra forma, né? Porque como a doutora Larissa comentou no início, o diabetes gestacional, ele vem acontecer por conta dos hormônios, né? Então, toda mulher, mesmo que ela não tenha risco, ela pode desenvolver em algum momento, né? Principalmente lá depois das 24 semanas, é quando a gente começa esse rastreio mais importante. E aí, se ela já começa a cuidar da alimentação antes, ela já tem um planejamento, né? uma conscientização da qualidade dos alimentos e aí ela consegue, às vezes, não desenvolver essa glicemia mais alta. Muito bem, tem que haver controle de modo geral, Exato. né? Temos aqui também outro ponto importante dentro desses exames, né, que toda grávida precisa fazer, o exame de sangue VDRL e o exame de sangue HIV. Dois importantes exames, né, doutora? Dois importantes exames, porque através deles nós diagnosticamos sífilis e AIDS, né, HIV positivo, né? A mãe pode ser portadora do vírus HIV. É importante porque, no caso da sífilis, nós temos questões de abortamento de repetição, malformações fetais, né, que podem ser evitadas com um simples tratamento da mãe. Então, identificando a sífilis positiva, nós entramos com tratamento que é feito com antibiótico e tratamos a mãe e o parceiro, porque todas as duas tratam de doenças sexualmente transmissíveis. Então, é importante tratar a mãe e o parceiro. E através no caso do diagnóstico de HIV, podemos também entrar com medicamentos que são os antirretrovirais, que vão impedir que esse vírus entre na corrente sanguínea e chegue até o bebê. Né? Então, a gente diminui a transmissão vertical, que é exatamente essa transmissão durante a gestação. Perfeito, perfeito. Indo mais adiante, acho que temos aqui mais outras informações, né? Dentro desses exames que são necessários toda grávida realizar. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Muito bem, temos sim. Exame de sangue para rubéola e exame de sangue CMV, né, doutora? São também exames para diagnóstico, no caso, rubéola e citomegalovírus, que são viroses que podem ser pegas a qualquer momento da vida da mulher e, durante a gestação, causam malformações fetais. Entendo. Então, a gente sabendo se ela já teve um contato com essas doenças, ou no caso da rubéola, que a gente tem imunização no planejamento, né, da grade de imunizações, então a mulher vai estar protegida. Então, se ela já contraiu essas doenças, então rubéola, citomegalovírus, ela não vai contrair durante a gestação. Caso não tenha, vamos fazer toda a orientação de como evitar esse contágio durante a gravidez. Muito bem. Vamos acompanhar outros exames importantes. Exame de sangue para toxoplasmose, exame de sangue para hepatite B e C, que também fazem parte, né, que toda grávida precisa fazer antes do pré-natal, não é isso? A toxoplasmose, né, ela é contraída através do Toxoplasma gondii, que é um protozoário. Ele pode estar em alimentos crus, mal cozidos, pode também ser conter nas fezes do gato, por isso que vem aquela questão do contato. Mas só no gato ou no cachorro também?
Só no gato. Só no gato, né? Então, tomar cuidado durante a gravidez. Então, fazemos esses exames para ver se a paciente, ao longo da vida, já contraiu a doença. Então, ela não tem como contrair durante a gravidez e não tem risco de transmitir para o bebê. Caso não tenha contraído, a gente faz também todas as recomendações necessárias para que ela não contraia, né? Porque toxoplasmose, hepatite, a hepatite não tanto, mas toxoplasmose também causa malformações, alterações fetais. Perfeito, perfeito. Temos mais uma tela com mais informações aqui, não é isso, produção? Vamos conferir aqui. Olha só, também é importante fazer exame de urina, urocultura, né? Ultrassom e exame ginecológico e Papa Nicolau. 3 também importantes exames que fazem parte dessa lista, não é? Exato. Na urocultura, a gente é sabido que a presença de bactérias no xixi da gestante pode levar ao baixo peso do bebê ao nascimento e também a trabalhos de parto prematuro. Então, quando identificamos a presença dessas bactérias, tratamos com antibiótico, que são liberados durante a gravidez. A ultrassom, ela vai nos mostrar, desde o começo até o final da gestação, como esse feto está se desenvolvendo. No primeiro trimestre é importante para a gente datar essa gravidez, né, e saber quanto tempo a mulher está, se está tudo bem, se é uma gravidez que está dentro do útero, que a gente chama de tópica. No segundo trimestre, ela pode nos ajudar aquele diagnóstico de placenta prévia, né, saber se esse bebê está com um crescimento adequado. E no terceiro trimestre também, porque a gente vai avaliar líquido, o fluxo de sangue, que é o Doppler, peso do bebê. Então, a gente consegue ter uma avaliação da saúde como um todo da mulher. E dependendo se a mulher tem diabetes, hipertensão, seja prévia ou gestacionais, a ultrassom vai nos dar subsídios se essa diabetes, essa hipertensão estão controlados através desses dados do bebê. Vamos a um breve intervalo, não saia daí. Aproveite esse intervalo para participar, mandando sua mensagem para a gente através do nosso WhatsApp 99209-4819. 99209-4819. Você que está fora do estado de Pernambuco, não esqueça de colocar o 0 operadora 81. Daqui a pouco a gente volta. As gestantes correm o risco de desenvolver diabetes, gente. Diabetes gestacional. A doença atinge entre 3 e 8% das mulheres e torna a gravidez de alto risco. Podem ocorrer, inclusive, complicações para a mãe e para a criança. No programa de hoje estamos falando sobre os problemas gestacionais e eu vou aproveitar esse momento para trazer mais informações, vou trazer mais uma pessoa aqui para o nosso bate-papo, tá certo? Vamos conferir nesse instante mais informações da internet com a Tânia Silva. Tânia, com você, bom dia. Oi, Felipe, ótimo dia para você, ótima segunda-feira. Para vocês que nos acompanham, o destaque de hoje é o da revista Pais e Filhos. Obesidade reduz chances de engravidar em até 30%. Segundo a Organização Mundial da Saúde, em 10 anos, houve um aumento de 75% no número de casos de obesidade. O estudo também revela que cerca de 23% da população feminina em idade reprodutiva possuem sobrepeso ou estão obesas. Há estudos que mostram o impacto negativo da obesidade em relação à fertilidade do casal. Especialistas explicam que mulheres com obesidade apresentam queda na taxa mensal de gravidez de até 50% em relação às mulheres com a mesma idade e que possuem peso normal. Já os homens que estão obesos apresentam redução de até 60% na fertilidade. O médico ginecologista, obstetra e especialista em reprodução humana, Rodrigo Rosa Filho, lembra que cada caso tem suas particularidades e, por isso, procurar orientação médica é o ideal para quem deseja engravidar. Agora a gente volta ao estúdio para conversar um pouquinho mais sobre esse assunto. Com você, Felipe. Muito obrigado, Tânia Silva, com informações aí importantes sobre o tema de hoje. E, gente, segundo dados do Ministério da Saúde, de 98 a 2017, o número de mulheres que deram à luz entre os 40 e 44 anos cresceu 50%. Dentre as que tiveram filhos dos 30 anos aos 34 anos, o aumento foi de 37%. Somados às faixas acima dos 35 anos, a alta foi de 65%. Já os nascidos de bebês de mães que tinham entre 20 e 29 anos caíram 15%.
Vamos saber mais informações aqui sobre a questão da gravidez, não é, sobre os problemas gestacionais, sobre as orientações importantes nesse período, não é, principalmente para a mulher, não é um período muito importante para a mulher. E vamos continuar a conversa com a doutora Larissa Miranda, ela que é ginecologista e obstetra. Também estamos recebendo a Anne Alves, que é nutricionista clínica funcional. E já temos, inclusive, participações, né? Algumas mensagens aqui. Você também pode fazer o mesmo, hein? É só mandar sua mensagem para o nosso WhatsApp, 0 operadora 81 99209 4819. Calma, Felipe, devagar. 99209 4819. Bom, temos aqui a seguinte mensagem. Bom dia, eu sou a Carol e estou grávida. Sinto dor e de vez em quando perco sangue. Qual tipo de comida devemos comer contra a anemia que eu tenho desde a minha primeira filha? Ela diz aqui. É a Carol participando conosco. Eu quero ouvir primeiro a doutora Larissa e a Anne pode complementar. Esses sangramentos podem acontecer porque a gente sabe que durante a gravidez nós temos a embebição, o envolvimento do colo uterino com os hormônios gestacionais. E isso faz com que haja um amolecimento desse colo. Então, podemos ter sangramentos sem repercussões na gestação, por esse colo estar mais friável, mais sensível. Então, é importante identificar o sangramento e ir a uma maternidade mais próxima para que o obstetra possa avaliar se esse sangramento é devido ao colo, que aí não teria repercussões, ou se trata-se de alguma ameaça de abortamento, placenta prévia, alguma outra comorbidade que a mulher possa estar tendo durante a gravidez. Agora, com relação à anemia, não é? Aí precisa ser também observado com mais cuidado, com mais carinho, não é o caso, né? Isso, a principal medida é aumentar a ingestão de ferro, né, biodisponível na alimentação, que vem das carnes, principalmente carne vermelha, e associado com alguns nutrientes que vão facilitar essa absorção, como, por exemplo, a vitamina C. Então, a gente costuma orientar que a mulher consuma um pouquinho mais de carne vermelha magra durante a semana, associado com frutas ricas em vitamina C na mesma refeição, e evite, por exemplo, o consumo de chás, o consumo de laticínios junto dessas refeições principais, porque aí alguns minerais, como o cálcio e os taninos do chá, vão estar atrapalhando essa absorção do ferro. Então, a gente aumenta essa biodisponibilidade do ferro da dieta para que ela consiga recuperar. E em casos em que a anemia já esteja mais extrema, a gente precisa entrar com a suplementação. Muito bem. E a gente vai falar ainda sobre a questão dos alimentos, né? Ainda nesse bloco, inclusive sobre os alimentos que devem ser evitados. Você fique atento aí, você fique atenta, tá certo? Principalmente para as mulheres, mas os pais também podem ajudar e muito aí, tá bom? Fiquem atentos. Bom, temos aqui outra mensagem. Bom dia, moro em Prazeres, meu nome é Jusilene, a minha filha está com 5 meses, aliás, ela deve estar grávida de 5 meses, né? Ela disse aqui, tem sangrado muito, deixa eu ver aqui. Sim, a bebê está com 5 meses e tem sangrado muito. Essa bebê já foi para a maternidade, mas o médico diz que está tudo bem. O que a senhora, a doutora, pode dizer sobre esse caso, né? Está aqui a Jusilene participando, doutora Larissa. A bebê que está... Eu acho que é a bebê, pelo que ele disse aqui. Minha filha está com 5 meses, né? E tem sangrado muito. Ela já foi para a maternidade, mas o médico disse que está tudo bem. O que a senhora pode dizer a respeito? Não sei se é a bebê que ela quis se referir, pelo que ela escreveu aqui, ou gestante, né? Ela está gestante, então deve estar sangrando. Eu acho que é isso. Eu acho que ela está gestante. Acho que é isso. E deve estar com esse sangramento. Como eu falei, pode ser um sangramento pelo colo, né? Pela essa alteraçãozinha do colo que tem durante a gravidez. O que é importante, né? Nós vimos naqueles exames pré-natais, faz parte um exame de citologia, que é um exame que inclusive faz o diagnóstico de lesões pré-câncer. Então, muitas vezes as mulheres não sabem e pode ter alguma lesão cancerígena do colo uterino. E essa lesão que está ocasionando sangramento. É mais raro, né, nessas situações, mas tem que ser avaliado, tem que ser feito os exames necessários. E na emergência, a gente faz um exame chamado exame especular, que a gente consegue visualizar esse colo e ver se é dele o sangramento. Se não for, devemos achar a causa, porque pode ser, no caso,
como foi falado no vídeo, uma placenta prévia que tem esse sangramento no segundo trimestre, que é mais ou menos a idade gestacional que ela está. Pronto, a telespectadora, né, mandou aqui a mensagem ratificando, disse, ela é gestante com 5 meses, desculpe, né, está aqui ratificando, né, a mensagem que ela havia enviado. A Beatriz Carrasco aqui participando também conosco, ela é lá de Caruaru, ela disse que está na primeira gravidez, está com 2 meses de vida, mas também sente algumas dores, isso é normal? Ela pergunta, a Beatriz. Nós temos sim um aumento das dores pelas mudanças corporais que a gravidez requer. No início da gestação, a gente tem um feto que vai se desenvolver no útero que não estava, né, que não existia ali inicialmente. Então, a gente tem um pouquinho mais de cólicas nesse início. À medida que a gravidez vai acontecendo, eu tenho uma mudança do corpo da mulher. Então, a gente vai tendo uma lordose, ou seja, a mulher vai ficando numa posição para compensar o aumento da barriga. Então, a barriga vai para frente, o bumbum vai para trás, a gente tem um aumento da base, né? As pernas ficam mais afastadas. E essa mudança corporal leva, sim, a dores musculares, né? Dores ósseas, que a atividade física regular pode ajudar nessa melhora, nessa condição. Agora, dores importantes, acompanhadas de sangramento, têm que ser avaliadas na emergência, porque podem indicar ou um trabalho de parto prematuro e, se for no início da gestação, um abortamento. Então, tem que ser avaliada, sim, pelo obstetra, caso seja algo mais importante ou persistente. Muito bem, daqui a pouco a gente volta a ler aqui as mensagens. Você pode fazer o mesmo que muitas pessoas já fizeram através do 99209-4819, tá bom? E nesse instante vamos conferir, não é? Vamos conferir alguns alimentos que devem ser evitados nesse período da gravidez, hein? Vamos conferir aqui. Anote aí todas as informações, tá bom? Conferindo a primeira informação, leite não pasteurizado ou qualquer derivado feito com leite não pasteurizado, como alguns queijos, por exemplo, devem ser evitados? Exatamente, porque a pasteurização ela é um processo que vai reduzir consideravelmente a contaminação do leite. Eu até diria que laticínios, de uma forma geral, devem ser consumidos se eles forem de boa procedência e se eles forem realmente com bons ingredientes, porque hoje a gente sabe que a indústria alimentícia acrescenta muitos aditivos alimentares que não seriam necessários para conservação, para aumentar a vida de prateleira do produto, e aí esse alimento acaba sendo mais um produto com mais química do que um produto natural. Aí a gente também, esses cuidados também merecem ser, a mulher deve ter esse cuidado na hora de escolher um produto para consumir. Por exemplo, aquele leite, aquele leitinho que é no saco, não é? 1 litro, 1,5 litro, me parece. Entre ele e um que está numa caixa, não é? Aqueles caixinhas, qual seria o melhor, mais recomendado? Normalmente os leites que estão na caixa, eles têm uma quantidade de aditivos químicos maior, porque o tempo de vida útil dele é maior, né? E aí, quando eu indico o consumo do leite, eu prefiro indicar o leite em pó. Porque o leite em pó ele acaba sendo um pouquinho mais puro, com menos aditivos, porque como ele já é um pó, ele estraga de uma forma mais... Ele é mais difícil de se estragar. E aí a indústria não precisa acrescentar tanta química para conservar. Perfeito. Bom, indo mais adiante, peixe crus, né? Sushi, sashimi, salmão defumado, isso aí deve ser evitado? Também pela questão da contaminação, né? O peixe cru em si... e aí vem a questão dos sushis, que às vezes as grávidas já consomem antes e ficam com essa abstinência durante a gestação. É justamente pelo processo da contaminação, principalmente toxoplasmose, né? Quem não tem a toxoplasmose positiva. E aí, normalmente, os restaurantes que manipulam esses peixes crus, eles manipulam também carnes cruas, carnes brancas e carnes vermelhas, e essa contaminação da manipulação pode acontecer, né? E aí é mais um risco de contaminação cruzada. Perfeito. Indo mais adiante, temos aqui mais informações, né? Mais informações. Carne crua ou mal passada, também deve ser se afastar um pouquinho, né? Também pelo fato da questão dos micro-organismos, né? Todas as carnes, elas vão conter a carga microbiana normal, né, do alimento. E aí o processo de temperatura, né, tanto assado, cozido, grelhado, vai estar reduzindo consideravelmente essa contaminação. E aí quando a carne vem mal passada, crua, a chance da mulher ter essa contaminação é muito maior.
A salmonela, ela se encontra, por exemplo, mais... Ovos também, principalmente nos ovos. E aí ovos crus. Ovos crus ou doce preparado com ovo cru. Geralmente quer fazer aquela vitamina, quebra os ovos ali exatamente. E toma aquilo ali, né? Exato, aí não é recomendado. Muito bem. Ela pode também estar presente nos sushis, né? Sushis no também, peixe. a salmonela, né? A salmonela. A salmonela, né? Perfeito, perfeito. Também, ó, bebidas com cafeína, como café, chá e refrigerante, tipo cola. Eu não sabia que não podia ingerir café. Na verdade, o excesso da cafeína, né, tem uma relação com o abortamento. É mesmo? Né, principalmente nessa fase inicial da gravidez, todos os riscos dos abortamentos espontâneos. O excesso de cafeína também é um deles, a gente precisa ter cuidado. E não só as bebidas, café, chá e refrigerante, mas também alguns produtos, tipo chocolates, que tem também a cafeína. Ah, não pode? Chocolate? Não é que não possa, mas é preciso recomendado. controlar a ingestão, é preciso saber a quantidade que se come ao longo do dia para não ser excesso. Ah, entendi. Né? Mas realmente, os cafés, os chás, os refrigerantes não são interessantes, né? Café tem uma quantidade certa, chá, eu vou aproveitar para falar que chá de nenhum tipo na gestação é recomendado pelos princípios ativos das ervas. A gente não tem segurança no uso, se isso vai passar para o bebê, se vai interferir na formação do bebê ainda. Entendo. E os refrigerantes, porque não são nada nutritivos, não vão agregar na nutrição dessa mulher. Perfeito, perfeito. Eu realmente tenho uma dúvida aqui, que é sobre a questão do café e do chocolate, né? Então quer dizer que na gestação não é indicado, não é indicado. Café controlado, né? Os cafés coados, numa quantidade controlada. E depende também da mulher, se ela já é acostumada a tomar, se ela já tem uma sensibilidade normal. E os chocolates, realmente, vamos partir para chocolates mais saudáveis, que tenham uma gordura melhor, que tenham componentes melhor e que não sejam em excesso ao longo do dia. Perfeito. Bom, vou pedir licença aqui a vocês, né? Rapidamente vamos a um breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta, você também que está nos acompanhando, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações importantes, tá bom? Após o nosso intervalo. Já que a gente está falando sobre problemas gestacionais, os cuidados especiais nesse período, né, principalmente para a mulher, vamos conferir, né, alguns alimentos que devem ser consumidos nesse período, hein? Vamos conferir agora e vamos continuar aqui nosso bate-papo com as nossas convidadas. A primeira informação é leite e derivados. A gente viu aquela informação anterior que devem ser consumidos com cuidado, não é? Mas o leite e seus derivados, sim, devem consumir isso com moderação também, Anny? Isso, é como eu falei no bloco anterior, né? Primeiro a qualidade do produto, com certeza. E aí, quando a mulher engravida, ela se preocupa logo na ingestão do leite para ingerir mais cálcio. E aí é o que todo mundo fala, né? Onde tem cálcio é no leite. E aí, na verdade, não só no leite, né? Mas a gente precisa organizar essa dieta de acordo com o que a mulher já come, com os alimentos que ela tem acesso. E aí a gente vai organizando de uma forma que não fique em excesso e eu oriento muito em relação à qualidade do produto. Aí, no segundo, a gente já vai falar aí, ó, couve, espinafre ou brócolis. Dos vegetais folhosos verdes escuros, que são uma excelente fonte de cálcio. Né? Além do cálcio, eles têm também outros minerais que vão estar ajudando a mulher a absorver esse cálcio. Então, é muito importante. Uma mulher que está com baixa ingesta de cálcio, não só se preocupar em ingerir leite e derivados, ela tem que se preocupar em consumir os vegetais folhosos verdes escuros, algumas sementes também, como gergelim, que a gente indica, tá colocando aí nessa dieta para que ela consiga ter um maior aporte. Muito bem. As carnes e ovos aí aparecendo também. Também, importantíssimo, são as fontes de proteína de alto valor biológico. Essa mulher precisa ter uma ingestão proteica adequada para a formação, quando a gente vai formar tecido, então o bebezinho está lá a todo momento formando tecido, formando órgãos, a gente vai precisar de ingesta de proteínas, né? Para que tenha esse suporte adequado para que a formação seja tranquila. Agora, com relação à ingesta, no caso dos ovos fritos ou cozidos? Normalmente o preparo do ovo, ele pode ser um ovo mexido, ele pode ser um ovo cozido, só que a gente vai atentar para a qualidade da gordura que está colocando nesse ovo mexido. Também não precisa ser mexido em água. Ele pode ser mexido num fio de azeite, num pouco de manteiga sem sal. Margarina não, né? Margarina de jeito nenhum. Muito bem. Vamos mais adiante. Olha só, os alimentos que não devem faltar
para a grávida? Vamos lá. Feijão, né, castanhas e carne vermelha. Exato. Aí entra a fonte das leguminosas, que é o grupo do feijão, que aí tem também grão de bico, soja, lentilha, e aí isso bem preparado. A mulher pode consumir feijão de qualquer tipo, é uma grande dúvida. Se elas acham que só pode consumir feijão macaça, sem nada, mas pode ser um feijão preto, pode ser um feijão carioca, mulatinho, normal. Desde que seja bem preparado, que não tenha embutidos, que não tenha aqueles temperinhos prontos, aqueles caldinhos prontos. Não são bons porque tem muito aditivo químico. Ah, entendo. Agora o grão de bico, e você falou também da lentilha, né? Isso. É bom para a saúde? Também. Quais são as propriedades? Eles são leguminosas igual o feijão, né? Do grupo do feijão. Então tem vitaminas, minerais, riquíssimos em fibras, tem a proteína de origem vegetal, que também é importante a gente somar aquela proteína das carnes e dos ovos, né, e do leite. Aí as castanhas também é um grupinho importante, porque é um grupo que tem gorduras boas, que tem vitaminas, que tem minerais. A gente consegue agregar muito nutricionalmente numa dieta quando a gente insere essas sementes oleaginosas. Então, por exemplo, castanha do Pará, castanha de caju são recomendáveis? Amendoim também. Aí avelã, macadâmia, todas essas sementinhas oleaginosas compõem esse mix e a gente pode estar inserindo, claro que conforme o hábito da mulher, o acesso, a gente vai ajustando isso conforme cada paciente. Perfeito. Carboidratos, não é? Aqui Importantíssimos. Hoje em dia, muita gente tem medo de comer carboidrato, mas são os carboidratos saudáveis, né? A gente vai sempre atentar para orientar para a mulher comer carboidratos que venham principalmente dos tubérculos, das raízes. Então, inhame, macaxeira, batata doce, banana comprida, as frutas, né? Porque frutas são importantes também durante esse período pelo teor de vitaminas, minerais. Por exemplo, as frutas mais recomendadas, digamos assim. Normalmente, todas as frutas, né? Na verdade, a orientação é que essa dieta seja variada. Então, que a mulher consuma o maior tipo de quantidade de frutas ao longo da semana. Então, se hoje ela comeu 3 tipos de fruta, que de repente amanhã ela consuma outros tipos, porque cada fruta e cada verdura, cada legume, eles vão ter nutrientes em maiores quantidades. Então, quando a gente faz essa variedade, a gente consegue ter um aporte mais equilibrado e mais variado, que a gente realmente precisa de tudo. Perfeito, perfeito. Bom, vamos agora também a uma outra dica importante, não é? Sobre a atividade física. Vamos conferir as atividades físicas para uma gravidez saudável, né? Vamos conferir aqui, ó, pilates, hidroginástica, caminhada. São boas indicações, doutora? São boas indicações. É importante a gente pontuar o que essa mulher fazia antes da gestação. Tem mulheres que estão acostumadas a fazer crossfit, fazer atividades de alto impacto, luta, e não deve ser retirado isso durante a gestação, porque ela já está acostumada, o corpo dela está acostumado com aquela atividade. E a gestação não vem com algo nocivo, algo que vai tirar ela daquele prazer que ela tem. Quer dizer que atividades de impacto, digamos assim, de contato, pode dar continuidade se ela manteve isso desde o início, antes mesmo da gravidez, né? Exatamente. Se ela já tem o costume de fazer, já está nessa atividade há um tempo, o corpo dela já está acostumado àquela atividade. Não vai ser algo que vai sobrecarregar. À medida que a gravidez for avançando, ela mesma vai identificar quais são os pontos que ela precisa diminuir, seja no peso, seja no agachamento, né? Isso, logicamente, se ela não tiver nenhuma contraindicação à atividade física. Né? Naquelas mulheres que têm uma ameaça de abortamento, a gente precisa, no primeiro trimestre, retirar essa atividade. Se ela não tiver, pode persistir. Agora, não fazer atividade física e quero ter hábitos saudáveis durante a gravidez, o obstetra geralmente ele orienta a iniciar uma atividade de baixo impacto. Então, pilates, hidroginástica, natação, caminhada, isso tudo vai fazer com que você não requeira tanto dessa mulher do ponto de vista de articulação, de peso, né? E você vai conseguir exercitar várias musculaturas e ajudar essa mulher no desenvolvimento da gravidez. Exatamente porque a gente, como eu falei, né, tem aquelas mudanças corporais que vão levar a dores, desconfortos, e essa atividade vai ajudar nisso. Perfeito, perfeito. Ainda temos mais outras dicas, né? De algumas outras atividades, olha só, que foi falado inclusive, não é? Natação, alongamento, né? É importante, e treinamento funcional.
São boas indicações também, não é isso, doutora? São boas indicações. Hoje em dia nós temos centros que têm pilates para a gestante. Então são centros especializados que vão levar essa mulher a fazer atividades que a gravidez não vai ter nenhuma questão nociva. E preparar, inclusive, essa mulher para o parto, né? Porque a gente tem toda uma preparação da mulher ao longo dos 9 meses para aquele momento especial no finalzinho. Então essas movimentações, deixar essa mulher sem estar com dores, incomodada, vai fazer com que ela tenha uma maior mobilidade durante o parto, né? Que vai exigir dela mudanças de postura, né? No parto normal. Perfeito. Temos aqui também outras mensagens pelo nosso WhatsApp, você também pode fazer o mesmo. O nosso número é o 99209 4819, 99209 4819, e você pode mandar a sua mensagem e vamos ter o maior prazer. Agora não esqueça de colocar seu nome e o local onde você está falando, tá bom? Temos aqui a participação da Carol, ela diz aqui: bom dia, me chamo Carol e estou no 7º mês da minha primeira gestação. Gostaria de que me explicassem a respeito das estrias. O que fazer para clarear ou até mesmo evitar o aparecimento das mesmas, não é? Está aqui a participação da Carol. Vou pedir à doutora Larissa para tentar orientá-la aqui. Durante a gravidez, principalmente se a mulher teve um aumento de peso muito rápido, acontece o esticamento das fibras da pele. E as estrias nada mais são que a cicatriz desse estiramento da pele. Então, infelizmente, durante a gestação, a gente não tem nada que fazer para clarear, porque aí precisaria o uso de ácidos, de alguns produtos que não são liberados durante a gravidez pelo risco para o bebê. Até pelo contato com a pele pode, de alguma forma, de repente entrar na corrente sanguínea, Isso. dependendo do produto, não é? Exatamente. A gente tem a absorção desses produtos pela pele. Então, não é indicado nenhum tratamento, laser, nada durante a gestação. Agora, para prevenir, para diminuir o risco de você ter essas estrias, é manter essa pele sempre bem hidratada. Então, o uso de hidratantes, às vezes tem alguns hidratantes específicos para gestante, óleos como óleo de semente de uva, vai fazer com que essa pele permaneça bem hidratada e ajude nesse esticado durante a gravidez. Muito bem. Temos aqui outra pessoa participando, não é? A Carol aqui, dizendo o seguinte: a mulher com pouco líquido tem algum risco de o bebê nascer prematuro, tem problemas na gravidez? E fazer esforços pode prejudicar também a gravidez? Está aqui a Carol participando conosco. Bem, primeiro devíamos avaliar qual a idade gestacional que ela está, o valor do líquido amniótico, né, para a gente ver se realmente ela tem pouco líquido ou não. A gente tem uma variedade, né, de 8 até 18, que a gente chama, do valor do líquido amniótico pelo ultrassom, que está dentro da normalidade. Se tem uma redução desse líquido, precisa ser feita uma investigação do que está acontecendo. Será que ela não está desenvolvendo alguma doença nessa placenta, alguma doença com pressão alta, que pode estar ocasionando essa diminuição do líquido? Né? Então, o pré-natal vem com esse ponto para a gente avaliar. Em relação ao trabalho de parto prematuro, não tem relação. Mas pode ser que, se for por alguma doença, como hipertensão, alguma coisa placentária, tem sim o risco de você ter um trabalho de parto prematuro. Não pela redução do líquido, mas pela causa base que pode estar ocasionando a redução. Tem uma pergunta aqui que eu achei muito interessante, da Amélia, ela participando conosco, lá de João Pessoa. A Amélia diz: e com relação ao risco de contrair o Zika, quais as recomendações? Obrigado, viu, Amélia, pela sua participação e obrigado a todos lá de João Pessoa que estão acompanhando a nossa programação. O Zika vírus, ele é transmitido através do mosquito Aedes aegypti, né, que é o mesmo que transmite a dengue, a chikungunya. Então, o que nós devemos fazer durante a gestação é o uso de repelentes, né? Então, existem alguns repelentes que são liberados para ser feitos durante a gravidez e a mulher deve aplicar em toda a área exposta, várias vezes ao dia, e evitar também o uso de roupas que exponham demais o corpo durante a gravidez. Aquelas roupas mais cobertas, que cobrem boa parte do corpo, são mais recomendadas. São mais caso, recomendadas. Né? E o uso do repelente. Então, às vezes a gente esquece de aplicar o repelente, então aplica só uma vez ao dia, e a gente sabe que, a depender do repelente, tem o tempo de meia-vida, né? O tempo do uso. Então, tem que se atentar a aplicar, de acordo com o fabricante, várias vezes ao dia e fazer essa proteção. Tem alguma recomendação com relação, não é claro a marca, né, mas o produto que deve ter lá
na parte indicativa de substâncias, né? O que é que deve ter para que esse produto, digamos, tenha uma ação satisfatória? Não existe nenhum que tenha obrigação. A gente sabe que a citronela, né, do ponto de vista de natural, né, nós temos alguns repelentes que podem ser colocados, inclusive em tomadas, para deixar o ambiente livre do Aedes, pode ser utilizado. Mas no produto, para aplicar no corpo, não precisa ter uma especificação. O próprio fabricante, ele vai colocar que aquele produto, ele serve para repelir o Aedes. Muito bem. Agora, com relação a, por exemplo, crustáceos, né? Eu queria ouvir aqui a Anne falar a respeito, porque tem muitas grávidas que têm essa ideia, não é? Não podem ingerir crustáceos nem frutos do mar de modo geral. Isso é um mito ou uma verdade? Na verdade, é um mito, tá? Mas esse crustáceo, ele precisa ser bem preparado. E, tá? de boa procedência também, de boa né? procedência e bem preparado. Então, é esse o cuidado maior. Então, na verdade, a proibição vem muito assim, de alimentos que estão na praia. Né? A mulher ir para a praia e consumir esses caldos, os caldinhos de crustáceos. Então, realmente não é recomendado pelo fato do preparo, da manipulação, do tempo que está ali exposto naquela barraca. Então, isso aumenta muito o risco da contaminação. Muito bem, e temos inclusive a nossa enquete para você participar conosco. A pergunta é a seguinte: você procura orientações médicas antes de engravidar? Você procura orientações médicas antes de engravidar? Liga para a gente respondendo sim ou não a nossa pesquisa de hoje, a nossa enquete. Você liga para o 0 Operadora 81 3424 1977 ou também o 3424 1547. Após o intervalo, a gente volta com mais informações. Muito bem, já pegue papel, caneta ou lápis para anotar as principais ofertas de empregos para hoje. Vamos conferir a primeira tela com as seguintes informações de hoje. Olha só, há uma vaga para analista de sistemas informática e os principais requisitos: ensino superior incompleto, experiência de 6 meses e o salário é de R$ 1.512,70. Na próxima tela, e você vai anotando aí as principais ofertas: 4 vagas para operador de guindaste, 4 vagas para operador de guindaste e os principais requisitos: ensino médio completo, experiência de 6 meses e o salário é de R$ 998. Na próxima tela e última tela com as informações de hoje, uma vaga para pasteleiro e os principais requisitos: em escolaridade não exigida, aí tem essa informação, experiência também não exigida e o salário é de R$ 1.600. Ficou interessado em uma das ofertas? Não tem problema, eu vou passar para você agora a forma de contato com o Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda pelo número, anote, 0 Operadora 81 3355 2900. Eu disse 3355 2900. E lembrando que o Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda fica localizado na Avenida Rio Branco, no número 155. Portanto, sucesso para você, tá bom? E vamos dar continuidade aqui à nossa conversa. Chegamos ao nosso quadro Mitos e Verdades. Vamos trazer aqui alguns mitos, algumas verdades, e as nossas convidadas vão nos ajudar a entender um pouquinho melhor cada uma delas. Não é? Estamos contando, só lembrando para você, não é? Estamos contando com a presença da doutora Larissa Miranda, ela que é médica ginecologista e obstetra também. Contamos com a presença da Anne Alves, ela que é nutricionista clínica funcional. E na nossa primeira tela, com os mitos e verdades, vem a seguinte questão. Vamos observar. O primeiro trimestre da gravidez, é mais delicado? É mito ou verdade, doutora? É verdade. Realmente esse início da gestação, Nos 3 meses. nos primeiros 3 meses, é quando a gente vai ter todo o desenvolvimento fetal, né, inicial. Então, esse comecinho é muito fácil você ter algumas complicações como abortamento. Então, devemos ter todas essas medidas de cautela
né? O bom pré-natal tem que ser iniciado nesse momento para que a gente possa intervir, possa estar junto dessa mulher com as recomendações necessárias e acompanhá-la nesse momento tão crítico. Muito bem. Então vamos dar sequência aqui? Então é verdade, olha só. Vamos à nossa a segunda tela aí com as informações. É verdade ou mito? Grávidas devem ficar longe de gatos. A gente viu que é verdade, né? É uma verdade Não é longe, parcial. é meio verdade, né? Meio verdade, né? É uma verdade parcial, né? Porque se a mulher tem um gato vacinado, cuidado, que não sai para a rua, né? Não tem contato com outros gatos, ele não vai ter a toxoplasmose, então não tem problema dela continuar com seu bichinho de estimação. Foi boa a explicação, inclusive, porque eu acho que tem muitas grávidas também que tem um bichinho de estimação, tem um gatinho, né, em casa, e de repente com uma informação que, né, a gente termina passando, né, desse modo, sabe que tendo ali um bom acompanhamento com o veterinário, todas as vacinas em dia, né? Então, nesse caso, pode manter aí o gatinho, né? Pode manter seu bichinho de estimação. Muito bem. Indo mais adiante, temos aí outra tela com mitos ou verdades. Gestantes não devem usar cremes no rosto. Isso é mito ou verdade? Mito. E uma verdade. Vai depender do tipo de creme que você vai utilizar. Realmente, durante a gestação, não é indicado você fazer o uso de medicamentos que têm ácido, por essa absorção, né, pela pele e passar para o bebê. Mas hidratantes, protetor solar, é muito importante para a mulher continuar, se não utilizava, iniciar o uso durante a gestação. Protetor solar também indispensável, né? Indispensável, até para evitar manchas na pele, que a gente sabe que durante a gravidez, né, os melasmas, que são essas manchinhas que aparecem, né, o uso do protetor solar pode impedir ou até diminuir esses melasmas. Então, deve ser utilizado no rosto. Os abaixo de ácido, evita. Muito bem. Indo mais adiante, não é? Vamos conferir aqui mais outro quadro, mitos e verdades. Verdade ou mito? Grávidas devem evitar adoçantes. Pedi aqui para a Anne. É verdade? Verdade. Apesar de que os órgãos, né, que regulamentam a alimentação, tanto nacionais quanto internacionais, liberam alguns tipos de adoçantes para serem usados na gravidez. Mas, de uma forma geral, a minha recomendação é de não usar. Não usar ou usar o mínimo possível. E aí, quando for usar os adoçantes mais naturais que a gente tem, né, que é os que são à base de estévia, principalmente. Tá? Os que são à base de polióis, como xilitol, eritritol, que hoje em dia também está muito falado, muita gente conhece, também evitar o uso em excesso, porque eles podem provocar uma fermentação excessiva intestinal. E aí a mulher fica com um pouquinho de cólica, pode ter um pouco de diarreia, pode ter uma repercussão nesse sentido. Mas assim, na regra geral, no dia a dia, a recomendação é realmente evitar. Por exemplo, e as grávidas que estejam, por exemplo, com a glicose alta e queiram reduzir aí, nesse caso, a questão do açúcar, o que elas devem fazer? Exato. Aí o que é que a orientação que eu faço é reduzir os líquidos que elas costumam adoçar no seu dia a dia. Então, normalmente é o café, é um suco, então a gente vai trocar o suco pela fruta e vai usar o carboidrato na forma de açúcar, o que vem do alimento e não o que a gente adiciona. E aí, com isso, a gente consegue diminuir o uso diário, com certeza. Muito bem, dicas importantes. E vamos à nossa outra tela, com mais informações aí, se é mito ou verdade. Mulher grávida deve comer por 2. Tá aqui. Será que é verdade ou mito? Mito total. Então, tem essa história, né, que deve comer por 2, mas na verdade não. O acréscimo calórico da dieta de uma gestante é muito pouco. É assim, é em torno, vamos falar numa média de 300 calorias a partir do segundo trimestre, para segundo e terceiro. Então, assim, não significa comer por 2, mas realmente as demandas estão aumentadas, principalmente desses micronutrientes, né, dessas vitaminas, os minerais, que vão estar sendo importantes para a formação do bebê. E aí, com isso, quando a gente aumenta um pouquinho essa alimentação, a gente consegue suprir bem de uma forma geral. Muito bem, muito bem. Não sei se a doutora quer acrescentar alguma coisa, pode ficar à vontade também, tá? Quer acrescentar alguma coisa, pode ficar à vontade. Vamos dar sequência então aqui aos mitos e verdades. Na nossa próxima tela vem a seguinte questão. Grávidas sentem mais calor. Isso é verdade ou mito, doutora? Verdade. Por quê? Por causa das mudanças hormonais que acontecem. Então, essas mudanças hormonais fazem a percepção
né, da temperatura alterar na gestante. Então, elas sentem mais calor, sim. Então, por isso que elas gostam tanto de fazer atividades como hidroginástica, natação, tomam mais banhos gelados ao longo do dia, gostam de precisam tomar bastante líquido, né, durante a gestação, mas tem sim essa percepção alterada por causa das mudanças hormonais. Então, é verdade, né? É verdade. É verdade, muito bem. Indo mais adiante, vamos conferir aqui mais outra informação. Vamos lá. Gestantes devem evitar banhos quentes por imersão. A gente falou dos banhos frios aí, né? Mas nesse caso dos banhos quentes por imersão, é recomendado, não é recomendado? É mito, é verdade? É mito. Mito. Inclusive, um banho quente pode ajudar naquelas dores que ela sente, porque ajuda a relaxar a musculatura. Então, às vezes, o banho quente a gente utiliza, inclusive, durante o trabalho de parto. É um ótimo método para analgesia, né, sem medicamento, que a gente requer durante o trabalho de parto, porque relaxa a musculatura, traz um conforto maior para essa paciente. Então, é totalmente mito. Bom, e a última informação, o último questionamento de hoje aqui dos mitos e verdades, vamos conferir. Grávidas não podem tomar antibióticos, verdade ou mito, doutora Larissa? Mito, né? Existem sim alguns antibióticos que a gestante não pode fazer durante a gestação. Não, por isso ela não pode, de maneira alguma, fazer uma medicação sem o aconselhamento do seu obstetra, mas existem sim medicamentos que são liberados, né? Existem estudos que viu que não tem nenhum problema, nenhuma repercussão fetal. Então, existem aqueles antibióticos que vão ser feitos para tratamento de infecções urinárias, infecções que ela possa ter pulmonar, né, durante a gravidez, sem repercussão alguma para o seu bebê. Agora, tem que ser sempre orientado pelo médico, pelo obstetra, porque tem sim medicamentos que podem fazer malformações, podem sim ocasionar problemas fetais. Muito bem. E por falar em problemas fetais, né, a gente tem um dado importante que cerca de 2,6 milhões de recém-nascidos morrem no mundo antes mesmo de completar um mês de vida, sendo que 1 milhão não resiste já ao primeiro dia de vida. Em mais de 80% dos casos, os óbitos são decorrentes de prematuridade, né, complicações durante o nascimento ou infecções como o sepse, a meningite, pneumonia. E vamos continuar aqui a nossa conversa, o nosso bate-papo. Temos perguntas aqui, participações através do nosso WhatsApp, né? Vamos ler aqui mencionando algumas participações, deixa-me ver aqui. Temos a participação de uma pessoa que não disse o nome, mas diz o seguinte: bom dia, eu não estou grávida, estou tentando engravidar, mas gostaria de saber sobre os produtos químicos para cabelos. Podemos utilizar? Está aqui, né, essa pessoa participando, o final de telefone é o 6561. Se ela está tentando engravidar, então ela pode engravidar a qualquer momento, não é indicado ela fazer nenhum produto que vá trazer química, né, a mais para esse bebê, principalmente nesse início da sua formação. Então, não existem estudos como formol, alisantes, não existem estudos que liberem, que mostrem que não tem repercussão, não trazem malefícios para o bebê. Então, a gente não libera a mulher fazer nem na gestação, e aquelas que querem tentar, que podem engravidar a qualquer momento, a gente também pede para evitar. Muito bem. A Carmen Feitosa aqui diz o seguinte, que estou no 3º mês de gravidez e sinto também algumas dores na lombar. Isso é normal? O que eu devo fazer para diminuir, não é, as dores? Muito obrigado aqui pela sua participação, tá bom? Se ela não tem acompanhado nenhum outro sintoma, né, como dores relacionadas a dor para fazer xixi, que pode indicar uma infecção urinária ou sangramentos, então essa dor pode ser sim normal, e o ideal é atividade física. Então, como eu falei, o Pilates para gestante, ele ajuda bastante nesse alongamento dessa musculatura e ajuda a diminuir essas dores durante a gravidez. Agora falando um pouquinho mais sobre a gravidez de risco, não é? Quais são as principais causas e também os tratamentos que hoje a medicina dispõe? As principais causas vêm com hipertensão, né? Seja ela antes que a mulher já tenha, que pode agravar durante a gravidez, ou ocasionada, que no caso seria a pré-eclâmpsia, né? Diabetes, como a gente já comentou. E a gente tem de medicamentos, os próprios medicamentos que a gente usa para a mulher hipertensa. Então, a gente vem com medicamentos para ajudar a diminuir esses níveis pressóricos, uma boa alimentação,
atividade física. No caso da diabetes, um bom controle glicêmico através da alimentação e atividade física são as principais doenças que podem complicar, né, tanto na questão da saúde da mulher, como no desenvolvimento do bebê, porque são doenças que podem ocasionar alterações da placenta, que é a casinha onde o bebê fica durante os 9 meses. Isso. Agora, Anne, a gente não falou muito, mas eu acho que é importante a gente mencionar a questão da importância da hidratação. A mulher beber bastante líquido, não é? Seja suco, não é? Que você pode até orientar melhor quais são os sucos mais recomendáveis, e também a água, não é? De modo geral. Nesse caso, quantos litros por dia a mulher deve ingerir, no caso a mulher grávida deve ingerir? É muito importante, né, a hidratação, inclusive para a questão das estrias. Né? Vou aproveitar e vou complementar que a participante falou sobre a questão das estrias, e a gente tem que manter a pele hidratada também de dentro para fora. Né? Usar os óleos, os hidratantes é muito importante, e manter a hidratação também, a ingestão de água adequada e a ingestão de nutrientes que vão estar dando suporte a esse tecido esticar sem fazer cicatriz, que seria a estria. Então, a gente tem como também organizar a alimentação nesse sentido. Uma mulher que já tem tendência a ter muita estria, a gente faz uma alimentação também voltada para isso, para dar esse suporte. E a água, em relação à quantidade, varia. Normalmente, a recomendação é por quilo de peso. Para a gente não errar, não dar mais nem menos para nenhum, a gente faz uma média em torno de 35 a 40 ml por quilo de peso. Entendo. Então, a mulher vê quanto está pesando e faz esse cálculozinho com, no mínimo 35 ml, ela vai garantir uma hidratação muito adequada para ela e para o bebê. Muito bem, hidratação é importantíssima, né? Viu só? Temos aqui também mais pessoas participando, não é? Bom dia, gostaria de saber da doutora sobre o consumo de chocolate e doces na gestação. Eu estou com 24 semanas. Estou rindo aqui porque, de fato, chocolate, não é, doces, irresistíveis, não é? Mas, principalmente nesse período da gestação, que começam aqueles desejos e tudo mais. Eu queria ouvir aqui a explicação da doutora Larissa para a nossa telespectadora. Reduzir ao máximo esse consumo. Não é se abster, porque a gente sabe que quando a gente retira um alimento, alguma coisa da paciente, parece que o desejo aumenta, ela sente mais vontade de comer e às vezes ela come até escondido. Então, a gente tenta evitar e diminuir o máximo esse consumo, né? Tendo o acompanhamento da nutricionista, quais são os chocolates melhores para ela fazer, mas reduzir, porque a partir de 24 semanas, que quando a gente está com aquele auge dos hormônios que podem ocasionar a diabetes gestacional. Isso. Então, ela tem que se prevenir contra isso. E o uso, né, o alimento, né, com esses doces não vai trazer nenhum benefício nutricional para ela e, pelo contrário, pode agravar um quadro que ela possa desenvolver de diabetes. Muito bem. A gente tem umas estratégias também interessantes para que a mulher tenha menos vontade desses doces, desses chocolates. Na verdade, é justamente fazendo uma ingestão controlada de doces saudáveis. Então, fazer uma sobremesa, de repente, mais caseira, usando as frutas, não colocando açúcares nem adoçantes, porque quanto menos química na nossa alimentação, e aí eu vou aproveitar para falar de novo dos adoçantes, o nosso paladar modifica a percepção do sabor doce. Então, quanto mais adoçante, quanto mais chocolate ela come, mais ela vai querer mais doce sempre, porque ela vai perceber esse doce de uma forma mais aguçada. Quando ela vai reduzindo essa química, comendo mais frutas, ela vai perceber o sabor natural dos alimentos melhor. E aí a gente consegue distribuir isso ao longo do dia e ela vai passando os dias sem ter essa vontade absurda. E quando tiver uma vontade de uma sobremesa, um evento social, ela vai fazer uma ingestão controlada e isso não vai trazer problemas. Muito bem, tá aí, excelente explicação, não é? Tirando as dúvidas aí. Bom, temos outra mensagem, deixa eu ver aqui, Lidiane, lá de Prazeres, né? Ela diz aqui, amei o assunto de hoje, precisamos mais destes assuntos. Estou grávida do 3º filho e sinto muitas câimbras. Há alguma coisa que possa aliviar, pois já comi tanta banana e não vejo resultado. E fico com a batata da perna dolorida por dias. Está aqui a participação dela, falando sobre essa questão da banana, né, que tem aquela, não é, no senso comum, que tira as dores de câimbras e tudo mais. É mito ou verdade? Na verdade, é pelo teor de potássio que tem na banana. Entendo. Então, o potássio é um mineral que participa desse processo de contração muscular. Mas não é só o potássio, tem o cálcio, tem o magnésio, tem a água. Então, assim, normalmente precisa ingerir mais frutas, verduras e água.
E aí eu acho que ela vai conseguir minimizar essas dores, mas essa questão muscular também vem pelas modificações, né? A panturrilha, ela é muito envolvida com a questão do retorno venoso. Então, a mulher, quanto mais avança na gestação, ela tem esse retorno venoso prejudicado, reduzido. Então, a musculatura fica mais cansada. Se ela não fizer atividade física regular, ela tem também uma tendência maior de ter essas questões de câimbras acontecendo. Então, é organizar para ter a circulação melhorada, usar as meias de compressão, que aí a doutora Larissa pode também falar um pouco melhor depois, e fazer atividade física e se alimentar bem. Essas meias de compressão seriam o quê? São as meias, né, que a gente utiliza que vão ajudar nessa contratura da musculatura da panturrilha. Não precisa ser aquelas meias de gestante, porque à medida que a gravidez vai vai acontecendo, você tem uma dificuldade de colocar, porque são meias que chegam até o abdômen. Utilizar aquela 3/4 até o joelho já é suficiente para ajudar nesse retorno venoso. À medida que a mulher ela caminha, essa meia ela comprime a panturrilha e ajuda nesse retorno desse líquido, já que à medida que a gravidez vai acontecendo, eu tenho um aumento do útero e esse útero ele comprime os vasos da pelve. Então, você tem essa dificuldade. Por isso que a mulher, à medida que a gravidez vai acontecendo, ela tem muito edema, muito inchaço nas pernas. Então, o uso de meias é importante. Para algumas mulheres que têm essa dificuldade, ou até que têm varizes, né, que também pode ser um fator que precipita essa questão das dores, né, das câimbras, fazer drenagem linfática. Então, a gente libera a drenagem linfática depois do primeiro trimestre, principalmente sendo realizada nas pernas, e vai ajudar nesse retorno dessa circulação. Perfeito. Tem uma coisa aqui importante, não é, que uma telespectadora mencionou, não é, sobre a questão dos partos. A gente não falou muito sobre isso. Eu acho que é importante nós falarmos, né? A Ana Paula aqui participando e lembrando sobre isso, né? Falou até se existem algumas complicações com relação ao parto normal, e o que pode ou não nesse caso. A Ana Paula, ela tem prazeres e tem 37 anos, está no seu segundo filho, inclusive. Parto normal sempre vai ser melhor para a mulher. E a gente observa que quanto maior for a doença, maior for a complicação, mais ele é indicado. Porque a gente sabe que o parto normal ele é fisiológico. O corpo da mulher ele foi feito para parir, ele foi feito para esse momento. Infelizmente, pela nossa cultura, foi colocado muito a cesariana como sendo a primeira opção da mulher. Muitas vezes ela tem medo da dor, medo do desconhecido, não sabe como é. A família, todo mundo teve uma cesárea, então ela não imagina parindo normal. Mas o parto normal é sim o melhor parto para essa mulher e para esse bebê. E à medida que a gente tem essas complicações como hipertensão, diabetes, ele é um fator sim que ajuda a prevenir as complicações. Agora, logicamente, a gente tem que saber como esse bebê está. Se esse bebê está bem, se ele está saudável, para passar pelo parto normal. Isso o obstetra ele vai avaliar bem de perto durante o pré-natal. Mas, tirando de uma forma geral, o parto normal sim é o melhor para essa mulher. Muito bem. E temos aí já o resultado da nossa enquete. Nós perguntamos às pessoas se você procura orientações médicas antes de engravidar. Vocês acham que a maioria foi o quê? Escolheram sim ou não, na opinião de vocês? Eu acho que não. Não? Vamos lá então. O resultado foi o seguinte: 36% responderam sim e 64% responderam não. Tá aí a resposta de fato, né, do nosso público com relação à nossa pergunta, e nós queremos agradecer as nossas convidadas aqui pela, né, excelente participação, excelente bate-papo, não é? E as dicas foram muito importantes para todos nós. E queremos agradecer primeiramente aqui a doutora Larissa Miranda, que é médica ginecologista, também obstetra. Foi um prazer recebê-la. Muito obrigada. É importante a gente estar colocando, né, esses assuntos em debate para trazer cada vez mais essas mulheres ao consultório e ao início do seu pré-natal o mais precoce possível. Muito bem. E também agradecemos a Anne Alves, que é nutricionista clínica funcional. Foi um prazer também recebê-la. O prazer foi todo meu estar aqui com vocês e aproveitar também para enfatizar a importância dessa mulher procurar orientação antes de engravidar. Quando ela planeja uma gestação, ela já pode começar com os cuidados alimentares, com toda certeza, e as orientações médicas que vão estar conduzindo ela aí de uma melhor forma. Perfeito, perfeito. E nós queremos também agradecer a você pela sua audiência, pela sua participação e também por estar sempre divulgando aí a programação da emissora da Rede Brasil, a sua RBC. Lembramos que amanhã temos um novo encontro marcado, se Deus assim nos permitir, no mesmo horário e no mesmo canal. Lembre-se,
Debater o conhecimento é de suma importância. Um abração para você e até amanhã.